é o parecer, qual que é o posicionamento, tem uma previsão legal, tem alguma dificuldade ainda a ser enfrentada, como está o cenário? O governo do estado está fazendo todo o processo para a criação do sistema jurisdicional RED+, tá? Que vai justamente estabelecer essas regras de contabilização do crédito de carbono. Ou seja, tu tens um projeto ali. Nesse projeto, tu vais gerar, só para 1.000 toneladas de crédito. Tá? Só que isso tem que entrar numa contabilidade geral, porque tu está falando do território, né? Tu não está falando só do teu projeto. Então, para não ter uma dupla contagem, ou seja, conta do teu projeto, mas também como é que está a contabilidade do Estado. Então é como se fosse a criação de uma carteira para saber o quanto a gente tem de crédito de carbono para poder estar sendo feita a negociação. Então, assim, o problema, de fato, não vou dizer que é o problema, né? É que a gente está percebendo o seguinte: estão correndo muito sem uma regulamentação do que está acontecendo. Então, o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, olha, calma, é importante, porque a gente não pode criar um problema que aí estão falando que já deram até o nome, né? Que é a grilagem do carbono, né? Porque isso vai gerar um impacto negativo para o Estado. O carbono. Esse carbono está sendo negociado da onde? Do Pará. Não, preço baixo, porque lá é muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Essa que é a pergunta. Como que vai ser a cotação desses carbonos? Pois é, existe uma metodologia que vai ser estabelecida nesse sistema jurisdicional RED do Estado do Pará, vai ser institucionalizado, já está em fase das oficinas, tá? Então está sendo feitas oficinas com os povos originários, com as comunidades tradicionais, quilombolas, depois vão ter abertura para as oficinas com os advogados, com a OAB, com as demais instituições, né? Então, assim, é um processo de construção, porque você precisa realmente dialogar com a sociedade. Porque tem que ter um sistema, vamos dizer assim, que a gente estava mencionando, como se fosse um compliance, esse processo tem que ser bem limpo, porque esse crédito ele vai ser negociado futuramente, vamos supor, com a União Europeia, os Estados Unidos. Então, ou seja, como é que vai ser a metodologia de avaliação desse crédito carbônico? Essa metodologia que vem no sistema jurisdicional. Então, por exemplo, se a metodologia feita foi por uma determinada certificadora e não tiver de acordo ou alinhado com o do Estado, né, então isso aí pode gerar um problema lá na frente. Tu acha que vai surgir alguma legislação nacional para enfrentar esse problema? Na verdade, nacional, nós já temos um guarda-chuva, né? Mas aí o que a gente precisa? Como é que a gente vai tratar dessa contabilidade no Estado do Pará? Então, por isso que tem que ter muita atenção. A parte fundiária ela é fundamental. Nós já temos alguns problemas graves acontecendo, por conta de certificação de projetos que não fizeram avaliação fundiária correta, quer dizer, nem fizeram avaliação fundiária. A certificação é feita por qual empresa? São empresas internacionais que têm um padrão lá que é reconhecido internacionalmente. Sim, mas essa certificação não pode ser negociada. Como assim? Esse crédito de carbono, eu estou certificando, mas vai gerar o crédito. Esse crédito não pode ser negociado. Pois é, não é negociado. Assim, como Paulo, que é feito isso? Pois é, Paulo, o que a gente percebe assim, eu particularmente, eu vou dizer de forma muito honesta, eu não vi ainda um projeto ir para frente. Não, então a questão de conversão em pecúnia, eu ainda não vi. Também né? não. Então, assim, por isso que nesse processo de treinamento que está sendo construído pelo Estado, na verdade já está em execução pelo Estado, tem que só esperar chegar a nossa vez, né? A gente vai ter todo o nível de compreensão de como não apenas de ter o projeto, mas como é que ocorre esse comércio do projeto, né? Dos créditos. Isso é fundamental. O governo do Estado já oportunizou as secretarias envolvidas que vão ter essa interlocução com o sistema, de nós fazermos um curso, né, e chamaram os especialistas e tudo mais. Então ficou muito claro que assim, é um processo de construção
de amadurecimento também e da própria necessidade de reorganização da administração pública. Porque é o seguinte, o Pará, a gente entende, pela sua dimensão, que seria o que? Teria uma fortuna em crédito de carbono, ok? Então, ou seja, quanto mais lento for para regulamentar, pior, porque, além de tudo, esse crédito de carbono mantém a floresta verticalizada, né? E com esse cenário, todo esse cenário que está se criando, tu acha que não seria ideal pegar algum país como paradigma e implantar similar ao que está sendo feito lá? Ou vocês não têm desconhecimento de algum país que já consegue fazer essa validação desses créditos de carbonos e seria muito diferente a realidade deles com a nossa? Não, eu posso te falar isso, que há uma diferença de realidade muito grande entre os próprios estados, inclusive. Né? Então, você já tem estados, por exemplo, se eu não me engano, o Acre já tem o seu sistema jurisdicional, tem, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Né? Então, assim, só que cada estado tem sua particularidade. E é muito forte mesmo, são as particularidades. E o estado do Pará, ele está buscando, o governo do estado está buscando fazer, claro, sempre o melhor e o mais adequado para também nós não perdermos essa oportunidade. Né? Ou seja, alguma coisa atual, por exemplo, tem que estar conversando com o pessoal da Comissão de Valores Mobiliários, né? Você tem que estar dialogando com os bancos, você tem que estar dialogando com a sociedade. Então é um processo de construção de oitiva ativa da sociedade e de todos os players ali estabelecidos. Né? Então é um tema que ele é fantástico, você conversa, dialoga, mas envolve muita ciência também. É inesgotável. Exatamente. Porém, nós temos o pé no chão para execução dessa política pública importante que, como tu mesmo falaste, é ela que contribui com que a floresta, você remunera, né, para que a floresta fique em pé. E esse é um dos objetivos do governador, é criar o ambiente de segurança jurídica, e não só documental, mas o ambiente necessário para que esse negócio sustentável, que é esse mercado, ele se mantenha em pé e valorizado, né? E não se torne um crédito podre para que acabe prejudicando. Então, quando a gente vê uma corrida desenfreada das pessoas, das abordagens, né, a gente percebe que algum tipo de problema de fato vai acontecer lá na frente. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muita calma, muita cautela, também para não se envolver em nenhum tipo de problema.